Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga rubro-negros. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Somos Todos Flamengo, onde trazemos notícias atualizadas do nosso Flamengo todos os dias aqui, né? Vídeos e lives, tudo aqui que a gente precisa trazer para deixar todos nós atualizados sobre o que está acontecendo, sobre o nosso Mengão. E essa semana, uma semana muito decisiva, uma semana aí que vem cheia de pressão. É a nossa sobrevivência amanhã na Libertadores da América, que para os torcedores do Flamengo, para a nação rubro-negra, apesar de não ser para a diretoria, mas para a gente é o principal título que o Flamengo, né, tá lutando esse ano pelo tetracampeonato da Libertadores. Vamos a notícias do nosso Flamengo nessa manhã de segunda-feira. Olha aí, o Oscar se aproxima cada vez mais, está perto de fechar com o Flamengo. Vamos falar sobre isso aí, tá legal? 2 milhões para deixar o Flamengo. Se mete aonde não é chamado. É isso mesmo. Meus amigos, e uma péssima notícia para o time do Flamengo, né? E para a gente, torcedor do Mengão. Tudo isso rapidinho, lógico, depois da nossa vinheta, que é rapidinho. Não sai daí não, roda ela aí. Meus amigos, com o oferecimento sempre da Fotografa Estúdio, né, que é a parceria que apoia aqui o nosso canal, cuidando dos nossos vídeos, cuidando das nossas lives, das edições, o nosso eterno agradecimento à Fotografa Estúdio, com muito carinho que essa equipe, né, essa parceira tem tido com a gente aqui no nosso canal. E você, meu amigo e minha amiga, ajuda a gente aí, por favor, a gente está sentindo falta aí da tua ajuda. Complementa a gente aí. Como? Se inscreva no nosso canal, é gratuito, você não vai pagar nada. Te peço com muito carinho, você rubro-negro, você rubro-negra, vem com a gente, se inscreva aí com um toque aqui. Você não vai pagar nada e vai estar inscrito automaticamente aqui no nosso canal. E também, não esqueça de dar o like, o joinha. Gente, é tão importante o joinha e o like, porque ajuda no crescimento do nosso trabalho. E só vocês podem fazer isso pela gente. Acione o sininho, que vocês vão receber notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias aqui no nosso canal. Agora, deixa a sua opinião aqui que a gente tem o prazer em responder. Tá legal, galera? Dá essa moral pra gente aí. Não pula o vídeo, que é muito importante a gente prestar atenção de cada detalhe que a gente está deixando aqui sobre o nosso Flamengo. Meus amigos, meteu o bedelho, né, aonde não é chamado. O que é que acontece? Depois daquele fracasso, o Flamengo vem fracassando, né? A gente fala assim na questão tática, na gestão de vencer as competições. A gente está falando ali do campeonato brasileiro, estamos falando da Libertadores e estamos falando também da Copa do Brasil, né? Naquele jogo do Amazonas. O Flamengo não tem tido o mesmo empenho, não tem tido a mesma desenvoltura que teve, lógico, com um diferencial muito grande sobre o campeonato carioca, que não dá para comparar. Isso é verdade com os outros campeonatos, que são muito mais disputados e muito mais exigentes do que um simplesmente campeonato carioca. Bom, mas o Flamengo, apesar disso, enfrenta uma questão da questão ali da arbitragem. A gente sabe, como o Marcos Braz disse ali, o Spindle, sobre um diretor de futebol de um clube, dizendo que está havendo roubo, que está havendo manipulação, aquela questão toda no campeonato brasileiro, que abriu uma CPI, e o Flamengo sofreu isso no jogo contra o Bragantino. Inclusive, um ex-presidente ali da Associação da Arbitragem disse que o Flamengo foi roubado, né? Vamos dizer assim, né? Na questão do jogo contra o Bragantino. Não parece um chororô, a questão não é essa. É que a questão jornalística paulista, aí eles metem o pau na gente a toda hora, né? Mas quando é com eles vão lá, choram, reclamam, como é o caso do Palmeiras, né?
como é o caso de outros clubes aí, mas quando é o Flamengo, eles têm sempre que vir questionando, dizendo que a gente é o Varmengo, aquela situação toda. Bom, com isso, né, o presidente do Atlético Mineiro, já que os clubes Flamengo e Atlético Mineiro não têm assim uma relação legal, a verdade é essa, não tem aquele aconchego, não tem uma comunhão legal entre os dois clubes, né? O Sérgio lá falou o seguinte, o Sérgio Coelho falou o seguinte: olha, meteu o bedelho aonde não é chamado. Olha, morria, mas não sabia que ia ver isto. O quê? Por exemplo, o Flamengo reclamar da arbitragem. E ele disse e acrescentou mais, reclamou de uma arbitragem no qual o Flamengo estava errado. Mas reclamaram para um futuro próximo tirarem vantagem disso. Ah, pelo amor de Deus. Ô Sérgio, presta atenção, cara. Primeiro, não dá nem para comparar o Atlético Mineiro com o Flamengo. Desculpa. Tá, vou começar por aqui. Segundo, vocês, Botafogo, Palmeiras, são os clubes que mais reclamam da arbitragem. Vocês têm coragem, o descaramento de meter o bedelho aonde vocês são os mais que criticam, são os mais que choram. Você, do Atlético Mineiro, é o que mais chora em qualquer coisa, chora. Ano passado era um chororô tremendo. Aí, quando é o Flamengo, vem mídia paulista, vem mídia mineira, vem mídia não sei da onde e começa a meter o pau. Por quê? Porque é o Flamengo. Ou seja, o Flamengo, querendo ou não, incomoda muito vocês. Eu não estou dizendo aqui que o Flamengo está uma maravilha. Não, o Flamengo está desejando muito. O Flamengo está muito aquém de lutar por títulos importantes. Apesar de ter o melhor elenco do Brasil e da América do Sul, ser o time mais rico do Brasil e da América do Sul, o Flamengo está muito aquém. Mas que as sacanagens estão acontecendo, que as coisas estão acontecendo, isso então, em vez de você meter o bedelho, eu dou minha opinião aqui, em vez de você meter o bedelho aonde não é chamado, no qual vocês reclamam o tempo inteiro sobre a arbitragem, né? Fica quieto, vai cuidar do teu clube, que está devendo grana, está devendo pagamento, está devendo uma porção de grana aí. Então tenta resolver essa situação, tenta chegar no mesmo patamar do Flamengo, aí depois, né, vocês podem tentar falar alguma coisa. Enquanto isso, quietinho, porque é muito engraçado, galera, né? O nosso time está devendo muito no futebol, muito, mas a questão de dizer que a gente é chororô, isso a gente não é, né? Isso é questão deles aí. E eles sabem muito bem no quanto eles são campeões. Isso eles são campeões. Isso ninguém, nem a gente, Flamengo, quer bater em questão de chororô, tá? Então não me vem com essa questão aí não, meu querido. Meus amigos, péssima notícia, né? Para nós torcedores do Flamengo e para o time do Mengão. O Arrascaeta, que viajou com a delegação do Flamengo para Atibaia, chegou a se integrar ao grupo, treinou, mas voltou a sentir a coxa, né, a parte posterior da coxa novamente. E com isso vai desfalcar o Flamengo, porque era uma chance, mesmo que teria que ser uma chance mínima, mas era a chance da gente ter de volta o Arrascaeta. Com isso, o nosso Arrasca, nosso meio de campo ali, o nosso gênio, teve que voltar para o Rio de Janeiro. Gente, eu acho... o que está acontecendo com o departamento médico? Será que por priorizar o campeonato carioca no início, não desgastou muito os jogadores? Porque é inadmissível uma situação dessa. O Arrascaeta não era nem... eu vou dar minha opinião, não era nem para ter viajado, já que ele não apresentava uma melhora, legal, aí viajou com o Flamengo para Atibaia, treinou, e aí, lógico, deve estar forçando a parte posterior da coxa. Com isso, realmente, ele teve que voltar para o Rio de Janeiro. É impressionante o que está acontecendo no Flamengo. Agora, a situação que já não estava muito boa, pode ficar pior, porque aí também há um sinal que a gente não sabe agora o tempo que o Arrascaeta vai ter que ficar parado de novo, novamente por ter forçado, e a gente não sabe nem se vai ter o retorno dele para o jogo da sexta rodada ali do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no próximo final de semana. E aí chega a ser
um absurdo. A gente tem que rever isso com o departamento médico, com o DM do Flamengo, o que está acontecendo. Não era nem para ter levado o jogador, tá? Se ele já estava em condição que ainda não tinha 100% de uma recuperação, muito menos tentar integrar ao grupo com os treinos e Atibaia, seja lá o que for, e forçar uma viagem dele ao Chile. Com isso, não vamos ter o Arrascaeta, Cebolinha segue, ainda não é opção de 100% para entrar no Flamengo, possa ser que ele entre ali com minutagens nos jogos, no segundo tempo, mas a questão, e que preocupa, né, e vai preocupar muito a nação rubro-negra, é essa questão aí do Arrascaeta, que não estava 100%, não era para ter viajado, era para ter ficado no Rio como o Pulgar ficou, e aí tentar tratar para ficar pelo menos perto dos 100%. Mas viajou com o Flamengo, voltou a tentar treinar e aí sentiu de novo a parte posterior da coxa direita. Aí fica muito difícil, né, meus amigos? Bem, vamos lá. Meus amigos, 2 milhões, eu vou dizer aqui, tá? 2 milhões para deixar o Flamengo. O que está acontecendo? Bom, a situação é que Gabigol está naquela questão de estar sendo fritado, né? Não tem certeza se vai renovar com o Flamengo, não tem certeza se o contrato dele vai ser renovado, não sabe ainda porque não há uma conversa com a diretoria do Flamengo, esses questionamentos todos. Então, com isso, estão dizendo que, presta atenção, estão dizendo que Gabigol aceita 2 milhões para jogar no Corinthians. Com isso, a diretoria do Flamengo diz que não apressa. Por quê? O contrato está vigente do Gabigol, vai até o final do ano. E o Flamengo diz que promete conversar com o Gabigol, vai fazer uma proposta. Se o Gabigol aceitar, beleza. Se não, ele pode, lógico, escolher o clube que ele quiser e partir para esse clube sem problema nenhum, se ele acha que vai ganhar melhor, vai ser melhor para o jogador. Mas a diretoria do Flamengo não apresenta nenhuma pressa. Agora, isso também, eu sempre falo aqui que é muita encheção de linguiça. Desculpa, o Corinthians deve a todo mundo aí, contratações, isso aí não sou eu que estou dizendo, são as reportagens, são as mídias, eu só trago para vocês, que pega jogadores e aí não paga a questão dos jogadores aos clubes, né, com salário atrasado. Eu não acredito, tá, que isso tenha acontecido. Aqui eu largo o aço, eu não acredito. Eu só acredito, meus amigos, quando o papel for assinado. Aí a gente vai chegar aqui e falar, realmente o Gabigol assinou com o Palmeiras, assinou com o Corinthians, assinou com o Diaba 4. Mas, por enquanto, as especulações que a mídia paulista aproveita é porque acha que o Flamengo está em crise, não acredito na crise do Flamengo, temos que melhorar e melhorar muito, e começam as especulações. Eu não acredito que o Gabigol ainda tenha conversado com esse clube e com aquele clube. Não acredito. A gente vai saber disso, lógico, o meio do ano está chegando aí, é a chance dele assinar um pré-contrato? Sem dúvida nenhuma. Mas eu vou ser franco aqui para vocês, não há nada concreto. Existe muita mídia paulista aí para levantar sucessinho em cima do Flamengo, que é um clube que mais aparece, e começam essas especulações. Porém, meus amigos, já disse aqui, eu não vou ganhar teu like, eu não vou ganhar tua inscrição trazendo mentira. Eu só vou ver quando realmente, de fato, acontecer. Fora isso, é tudo especulação. A verdade nua e crua é essa aqui, eu não vou mentir para vocês. Meus amigos, Oscar se aproxima do Flamengo. Esse é real. A gente sabe que o Flamengo vem tentando o Oscar desde 2022, quando o Oscar passou um tempo aqui que o Xangai liberou, lembra? Só que ele não deixou treinar em lugar nenhum, muito menos jogar. Mas aí o Oscar tirou foto com o manto sagrado, né, dizendo que estava próximo de vir para o Flamengo. O Flamengo te disse que ia até apresentar naquele jogo no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Vocês lembram disso, né? Lembram? E no fim eu também falei que o Xangai não ia liberar e não liberou. Bom, agora, segundo o jornal Colorado do Rio Grande do Sul, afirma que as conversas entre Flamengo e Oscar e seu staff estão avançadas. E ele está próximo de assinar o contrato com o Flamengo já nesse meio do ano. Porque o contrato com o Oscar com o Xangai na China vai até novembro.
E agora, chegando aí junho e julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E o Flamengo, assim diz o jornal Colorado, está afirmando que o Oscar está bem próximo de assinar com o Flamengo. Esse aí eu acredito, porque era o sonho do Oscar voltar para o Brasil, mas o Xangai não liberava e ninguém ia pagar uma rescisão que é bilionária em cima do Oscar. Né? Quanto à questão do salário, é lógico que ele vai ter que ajustar com o salário do Brasil, mas que as conversas com o Oscar estão avançadas e isso pode acontecer até o meio do ano, sem dúvida nenhuma. Lembrando vocês que o pré-contrato é assinado, mas o Oscar só viria a jogar em 2025, ali com 33 anos. E eu pergunto a vocês, vocês querem Oscar? Vale a pena ter Oscar no meio de campo? Vale a pena ter mais um meio-campista? Ou a questão é organizar esse meio de campo, trazer um lateral direito, né, e outras posições carentes aí no Flamengo? Eu gostaria, meu amigo e minha amiga, de ouvir a sua opinião. Vamos ficando por aqui, lembrando vocês que a gente volta a qualquer momento com mais vídeos e live falando de tudo sobre o nosso Flamengo. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.